Vamos lá? Bora! Olá, senhores. Me chamo João Fernando, sou gestor de moda e negócios. Estou aqui com o André Alves mais uma vez. E hoje, uma super live aí para a gente falar sobre time de vendas, time profissional de vendas, né, André? Cultura empresarial, aquilo que as grandes empresas fazem para ter sucesso. E aí? Agora é boa noite, né? Que nós estamos ao vivo. Agora é boa noite, né? Com certeza vai ser uma live aí muito top, né? A gente vai falar sobre time de vendas aí, que é uma das dores dos nossos clientes, então com certeza vai ser bem legal. Pessoal, boa noite. André Alves, sou gestor de vendas também, atuo aí como ao time de vendas na parte de treinamento, na parte aí de consultoria. Então a gente pretende aí passar para vocês um pouquinho do nosso conhecimento, do dia a É dia isso aí, né, aí. João? Pessoal, para quem não conhece a gente, né? Que a gente tem pessoal no Instagram que às vezes não nos conhece. Eu tenho 21 anos de mercado de moda, tá? Bastante tempo aí, eu e o André. O André tem quase 10 anos, né, do mercado de moda. Eu tenho 21 anos, trabalhando como vendedor, como representante, atendendo os clientes, né? E hoje a gente trabalhando essa parte de consultoria também. E assim, nós respiramos moda e venda 24 horas, né, André? Semana aí foi uma semana bem bacana. Nós estivemos no Sudoeste, dando treinamento para duas, quatro clientes, né? Fazendo implementação aí do JA Gestão de Vendas. E tá muito legal, né? Fizemos um network aí muito legal, né, João? Eu trabalho, estou aí há 10 anos como representante aí na parte atuando como na parte de moda, mas eu venho do mercado de alimentos, trabalhei quase 20 anos numa empresa aí multinacional, sempre voltado na parte de time de vendas, na parte de gerenciamento de equipe de vendas. O último distribuidor aí que eu atuei na indústria tinha aí em torno de 40 vendedores, 4 supervisores, um gerente, e atuava sempre na parte de treinamento, passando toda a parte aí toda a parte estrutural, toda a parte de técnica aí da indústria, repassando para esse time de vendas aí, para ser sempre um time aí campeão aí. Então, o que a gente está trazendo para vocês aqui é realmente a prática, né, João? O nosso dia a dia. A gente teve uma semana aí com 4 clientes, a gente praticamente são as mesmas dores que os nossos clientes aí enfrentam, que é ter um time de vendas aí capacitado, um time de vendas com alta performance para estar atingindo suas metas, né, João, os seus É objetivos isso aí. aí. E hoje a gente vai falar de time de vendas, tá? O que as grandes empresas fazem aí para ter sucesso. Pessoal, eu estou tentando testar o link ali. Não tá, eu tentei entrar pelo meu Instagram pessoal aqui, não tô conseguindo entrar. Então assim, ó, manda mensagem para nós aí, depois direct, tá? Porque eu acho que não tá conseguindo entrar. Se vocês conseguirem clicar no link aí e colocar os dados de vocês aí, comenta com a gente, tá? Vamos lá, André. Vamos que nós já estamos aqui há 4 minutos. Então, vamos ser bem objetivo. Passa, É, uma horinha eu aí quero passa rápido, né? começar, para a gente dar uma introdução. Você sabe que eu sou um cara que eu gosto bastante de história, né? E eu queria mostrar uma foto para você aqui, queria perguntar uma coisa para você. Você consegue ver? Consegue? Consigo? Se fosse dois Sim, sim. exércitos aqui, lineares dos mesmos homens, qual dos dois você acha que ia ganhar? Qual dos dois você acha que ia ganhar uma guerra, uma batalha? Eu acho que Mais o mais fortão, né? fortão aí, cara. É o É. mais forte aí, o maior aí. Então, assim, ó, essa foto do cara mais forte que você olhou aqui é um soldado, é uma foto, uma caricatura de um soldado visigodo, tá? Dos antigos povos germanos. E a segunda é de um soldado hebreu judeu, né? O povo hebreu antes de virar judeu. E você sabe qual desses dois povos foi extinto e qual existe ainda? Sabe, não? Vai querer me dizer que é do povo, do cara mais fraco O ali. judeu. O povo visigodo, que era aparentemente muito mais forte, que foi um dos povos que ajudou a derrubar o Império Romano, tá? Deixa eu perguntar pra você, você conhece um deus chamado Odin e Tunar? Já ouviu falar, não? Não? Conheço não. É. E El Eu Shaddai?
E El Shaddai e História eu sou Jeová, fraco. já, né? Ah, não, aí sim. São deuses aí do Já, cristianismo, já. deuses aí do judaísmo. O Cristianismo. que eu quero dizer com isso, Isso. cara? Que a cultura, ela é mais forte que qualquer coisa. A cultura, ela vai vencer sempre, 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 sempre a força. E assim, gente, você nunca vai ter um time de vendas, você nunca vai ter um, uma loja, um negócio, qualquer coisa, bem sucedido se você não tiver uma cultura forte. Né? Se você pegar hoje os países mais bem sucedidos, não são aqueles países que são países mais ricos, que têm mais riqueza natural. São aqueles países que têm a cultura mais forte. Eu comparo muito, eu sempre falo, né, André, sobre o Japão e o Brasil. O Japão é a terceira maior economia do mundo, o Brasil é a nona. Nós somos muito mais ricos em povo, em diversidade, enfim, nós somos muito mais ricos em tudo que eles. Só que eles são a terceira economia, nós somos a nona economia. Por quê? Isso chama-se cultura. A cultura deles é muito mais forte que a nossa, né? E você nunca vai ter um time de vendas profissional, né? Você gestor que está assistindo, que está vendo essa live, você nunca vai ter um time profissional de vendas se você não tiver uma cultura forte, né? Se a tua cultura não for forte, se a tua cultura for fraca, né, André? E aí uma coisa que às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, eu preciso introduzir uma cultura na minha loja, no meu time. Não, você tem uma cultura. Todo mundo tem uma cultura. Só que de repente a tua cultura é uma cultura errada. Ou É, uma fraca. cultura fraca, né, André? Quer comentar aí? Não, eu acho que a cultura, né, João? A empresa que não tem uma cultura, como tu falou ali, a empresa sem cultura, ela acaba não indo a lugar nenhum. Porque assim, se você não tem a cultura, se você não tem um propósito, né, um planejamento aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, quais as suas metas, você acaba ficando vago, né? A sua empresa acaba ficando ali sem um direcional. Porque a cultura nada mais é do que comportamentos, né? É você ter o comportamentos, ter a missão, os valores da sua empresa e colocar em prática. É. É isso E aí. assim, gente, quando a gente fala de JA, gestão de vendas, a gente vai falar no final aí para vocês, tá? A gente trabalha dois pilares muito fortes, que são coisas aí que a gente vem estudando há mais de 15 anos, né, André? E a gente veio compilando nos últimos 4 anos aí, qual que era o diferencial das grandes empresas, né? Qual que era o diferencial das empresas que eram pequenas e se tornaram grandes? Porque, assim, existe uma lei que chama-se a lei da causa e efeito, que eu sempre repito isso. O efeito nunca vai ser maior que a causa. Você, gestor, que está aí, você nunca vai ter um time de vendas profissional se você não é profissional. Não tem como ter isso. Né? A partir do momento que você se tornar profissional e começar a ser um espelho para o teu time, aí o teu time vai mudar a cultura. Né, André? Eu queria que você contasse um pouco da última empresa que você veio e como que funcionava a questão do treinamento lá. Bom, eu trabalhei nessa empresa há quase 20 anos Fala o nome aí para a galera. e eu entrei Mondelez. Mondelez hoje é a Lacta. Mondelez é a Lacta hoje que representa aí tanta parte de chocolate, biscoito, gomas de mascar, de drops. E ali sempre foi, eu falo assim, as gigantes, né, João? Tem uma cultura forte. Como exemplo, se a gente pegar o próprio Google, tem o Nubank, Toyota, as grandes empresas que são hoje líderes, elas têm uma cultura forte dentro da empresa, né? Então, na Mondelez, a gente tinha uma cultura muito forte, parte de treinamento. Nós tínhamos dentro da empresa, nós chamávamos uma academia de vendas, onde nós tínhamos lá treinamento com frequência, nós tínhamos um banco de horas que a gente tinha que cumprir, que era treinamento voltado ao time de vendas, e nós éramos cobrado para estar assistindo às aulas, para estar pegando esse conhecimento. Então, assim, a empresa investia muito no funcionário, no colaborador. E a gente sempre fala aqui, né, João? O conhecimento, quando a empresa investe em você no conhecimento, esse conhecimento, quando você sair da empresa, você leva junto. Eu acabei saindo, e esse conhecimento eu levei junto, e hoje eu estou compartilhando com vocês aqui. Então, você que tem uma empresa, você que tem uma loja, você precisa, a primeira coisa, alinhar qual a minha cultura. Se você tem uma cultura, toda empresa tem uma cultura fraca, uma cultura forte. O que você precisa é alinhar essa cultura, esse processo, fazer um planejamento, envolver todo o teu time, principalmente o time de vendas, para E que a o gente negócio funcione, sempre né, João? fala, hábito, cultura e vício é a mesma coisa. Tá no mesmo lugar do cérebro, o processo é o mesmo. Tá? 80% do que vai definir isso é o ambiente. É onde você tá, as coisas que você faz e os gatilhos. Uma coisa que você falou interessante ali,
Você sabe que o Google não tem uma cultura forte, né? O Google não tem uma cultura forte. Você sabia disso? O Google. Nós estamos passando. É, Ah, o Google tem, é você que tá assistindo verdade. essa live, você que está assistindo essa live e puder comentar ali, vocês estão sabendo da quebra daquele banco lá do Vale do Silício, né? Aquele banco das startups, né? E você sabe que a maioria Sim, das startups, nós estamos passando por um momento em que a taxa de juros está muito alta, a maioria das startups elas não dão lucro, né? Elas vivem de financiamento. Nos Estados Unidos tinha lá financiamento que era quase zero. Então, assim, eles pegavam dinheiro lá e faziam um monte de coisa, davam um monte de coisa para o funcionário. O funcionário entrava a hora que queria, trabalhava quantas horas queria, ia para casa quando queria, ou seja, não tinha hierarquia. E nós estamos passando por uma crise hoje. Né? É uma realidade, é uma crise. E na crise sempre tem quem chora e quem vende lenço. Né? E quais as empresas que estão sofrendo mais? São essas empresas que não têm cultura forte. São essas empresas que têm cultura fraca. Porque uma coisa é você gestor e você, vendedor que está vendo essa live, uma coisa é a gente vender quando o mercado está bom. Quando o mercado está bom, você deixa um monte de dinheiro na mesa, só que você não vê, porque você está vendendo. Porque a gente está sofrendo vendo. Agora, o bom vendedor, ele se mostra quando o mercado está difícil. Né? E quando você tem uma cultura forte, quando você trabalha os 6 pilares que nós vamos falar aqui, você passa tanto por venda boa, deixando o mínimo de dinheiro na mesa, e você sabe vender também na crise, quando você é um vendedor profissional. Só que para você se tornar um vendedor profissional, antes você tem que trabalhar a cultura da empresa. Você não vai ter um time profissional se você não trabalhar a tua cultura. Se você não for um líder forte. Se o seu time não tiver processo. Né, André? Você quer falar? e quando o mercado tá forte, né, João? Sim. Todo mundo vende. Você sofre O venda, que né? todo mundo você não sofre. Eu acho que foi um exemplo, foi a questão da pandemia. Quem tinha os processos alinhados, quem tinha uma cultura forte, sobreviveu, passou pela crise, porque assim, se reinventou, trouxe novidade para o mercado, se reinventou com o seu próprio produto. Agora, quem não estava preparado, quem não tinha uma cultura, que estava acostumado a vender só quando o mercado estava em alta, muita gente acabou É. se quebrando, E né, daí João? nós levantamos 6 pilares, tá? Isso foi quase 4 anos que a gente fez a compilação. E 3 pilares de cultura empresarial, 3 pilares de time de venda. Você quer falar aí para nós, André? Os 3 pilares da cultura empresarial. Vamos lá, cultura de planilha, cultura do autodesenvolvimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, e cultura de É resultados. isso É aí. uma sequência do outro, né, João? Cultura de planilha, quando a gente fala de cultura de planilha, é como estão os processos dentro da sua loja, você está planilhando tudo, os seus gastos. A gente vê muito, né, o lojista, eu não sei quanto que sobra no final do mês, né, João? Do jeito que vai entrando ali, vai pagando conta, vai pagando a despesa, mas não tem uma gestão, não tem um controle, não planilha os seus gastos, não planilha as suas entradas, as suas retiradas, e aí o negócio vai levando vai virando um bolo de neve, né? E aí não tem essa cultura de tá organizando esse processo, de estar organizando todas essas demandas aí. Processo não é para engessar. Processo para você ter qualidade, para você ter rendimento, né? E para você ter metrificação. Então, uma das coisas que as grandes empresas têm é cultura de planilha. Né? É isso que o André falou aí. Eles metrificam tudo. O vendedor, o cara que vende parafuso, o cara que vende caminhão, o cara que vende carro, o cara que vende qualquer coisa, muda o produto, mas o processo é o mesmo. Como você monta as metas, como você monta o teu planejamento, a tua persona, o processo é o mesmo, é universal o processo. Tá? Então, time de alta performance, né, uma empresa de cultura forte, ela tem processo para tudo. Desde a hora que o vendedor entra dentro da loja até a hora que ele sai da loja. Você, gestor que está vendo essa live nossa, você já parou para pensar quanto tempo do dia, das 6 horas que o teu vendedor está dentro da loja, ele passa realmente focado na venda? É pouco, né? É pouco. Os clientes que a gente tem atendido, a gente tem visto que é pouco. Por quê? Porque falta processo. Falta ele saber o que ele fazer. Né? E quando você alinha, né, João? A gente fala muito com os clientes, quando você alinha esses processos e você coloca em prática, envolve todo o time de venda, o dia fica mais leve, cada um sabe a Coisas sua fluem, obrigação, né? cada um sabe a sua função, e você consegue produzir mais.
você consegue dar um atendimento melhor para o seu cliente. O que a gente vê hoje é muito vendedor pagando incêndio, vendedor... A gente fala muito aqui, o vendedor tem que estar respirando venda. Se ele ficou 8 horas na loja, ele tem que estar respirando venda, pensando como atender seu cliente melhor, como buscar um cliente novo. E é o que a gente vê muito hoje nas lojas, processos que não Quando funcionam. tem, né? Ou sem nada de Quando tem processo, processo. né, João? Quando tem. Então, uma das coisas do gestor, você que tá Isso assistindo aí. essa live, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ter alta performance, se você quer resistir ao tempo com o teu negócio, né? Porque dizem que o negócio, ele tem 3 destinos só, né? Que é ser vendido, ser dado ou quebrar, né? É uma dessas 3 coisas. Então, quem não tem Ô, cultura vai João, quebrar, pode falar. Ô, João, e assim, né, cara, toda loja tem um sistema, muitas vezes paga caro o sistema, e esse sistema dá todos esses relatórios que você precisa para você criar os Mas processos. Você pode estar lançando tudo ali, mas na verdade não usam, né, João? Geralmente usam aí mas, para imprimir mas o nota ou gestor, para André, o gestor, a gente vê que lançar. o gestor ele não tem tempo de ficar olhando esses dados. Né? Ele não tem tempo. A ferramenta é muito complexa e ele não tem tempo, né? Então, que nem você falou. Nós temos a solução. Hoje a gente tem compilado, né, o JA Gestão de Vendas junto com o aplicativo, que é fantástico, como se você tivesse um gerente dentro da tua loja, né? Que dá Que um dá um norte. norte, né? Se você quiser conhecer depois, manda um direct para nós aí, porque o link acho que não está funcionando, né, André? Mas manda um direct para nós, ou entra nas nossas redes sociais depois, tá? Mas o primeiro pilar é esse, né? É cultura de planilha. Quando a gente fala de cultura de planilha, é metrificar tudo. O teu time tem que metrificar tudo, em todos os processos da tua loja, né? Não só no time de vendas, né? A gente fala muito aqui, quando você vai para a cultura de planilha, o que a gente quer dizer para você aqui, se você tem lá 2, 3, 4 vendedores, é você saber quanto cada vendedor representa dentro do seu negócio. É você saber quanto que é o ticket médio de cada vendedor. Muitas vezes você tem um vendedor lá tendo um ticket médio na loja de R$ 150 e um vendedor tendo um ticket médio de 300. Por que essa diferença se é o mesmo produto que eles estão vendendo dentro da loja? Isso a gente vê muito. E hoje nós trouxemos a gente traz uma ferramenta que dá toda essa metrificação para você. Você consegue ter um diagnóstico diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, o que acontece hoje? Se você tem essa informação, você lojista, você consegue fazer um plano de ação, dar um treinamento para essa vendedora, para entender o porquê que ela está com um ticket médio mais baixo que a outra vendedora que estão no mesmo ambiente, né, João? E é uma coisa simples, né? Porque o gestor, ele não tem tempo, né? E muitas vezes o sistema não funciona, né? Ele não tem tempo. Então, assim, E muitas vezes é muito rápido, né, cara? O tem que plano ser de ação rápido. tem que ser Né? rápido. Ele não consegue pensar um negócio. Mas o primeiro é você organizar a tua casa, você criar processo para tudo. A venda, ela tem um processo. A venda não é aleatória, né? Nós não podemos ser atendentes, nós temos que ser vendedores. O segundo pilar, né, que é o pilar do autodesenvolvimento, né, André? Cultura de autodesenvolvimento. A gente fala aqui que é um pilar que a gente está trabalhando muito forte, né, João? Que é desenvolver o seu time de venda. Como que está seu time de venda? Seu time de venda está preparado? Que a gente fala muito aqui. A gente ouve muito os nossos clientes, o lojista, reclamando de atendimento dos vendedores. Muitas vezes você está com um atendente e não com um vendedor dentro da loja. Atendente é aquele que o cliente entra, ele fala assim, o cliente pede uma camiseta, ele vai lá e vende uma camiseta e ponto. E o vendedor é aquele que realmente entende qual a necessidade do seu cliente. Busca informações para estar vendendo o melhor produto, para estar agregando, né? Fazendo um plus ali, uma venda adicional de outro produto. Por quê? Porque ele conhece o cliente, ele troca informações para estar fazendo uma venda saudável. E assim, hoje eu sempre falo, se tem um segmento que ele evolui tão rápido quanto a TI, é o mercado de moda. E aí, assim, quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma geladeira, quando você vai comprar, sei lá, alguma coisa, qualquer coisa, geralmente a pessoa que está te atendendo, ela passou por um treinamento, né? Ela conhece o produto, né? Todo carro na concessionária, quando chega, a equipe passa por um treinamento.
né? A equipe é uma equipe profissional. E quando a gente fala de cultura de autodesenvolvimento, é uma cultura onde o funcionário que entra, ele tem que saber que ali é um time que se autodesenvolve. Porque a gente tem que estar sempre nos desenvolvendo. Porque se você for parar para pensar, você é gestor, imagina as 5 principais marcas que você tem na loja aí. Você sabe quais são as que mais representam? Você conhece o storytelling de criação dessa marca, da essência dessa marca? Teu time conhece? Tem que conhecer. A maioria não conhece. Aí você conhece o storytelling que ele está contando nesta estação, né? O porquê que o magenta é a cor deste ano, né? O porquê que o xadrez tartan vai estar tão forte, o xadrez búfalo, né? Então, assim, tem que conhecer e tem que ter cultura de autodesenvolvimento. Um time, as grandes empresas, né? Ambev, Mondelez, quando trabalhou, são empresas onde o funcionário ele tem uma faculdade dentro da empresa e ele tem que se desenvolver. Enquanto ele estiver dentro da empresa, ele está estudando, né? E aí eu falo aquela frase famosa que eu falo, né? Que não é minha, mas, né? Me mostre um vendedor que estuda tanto quanto o médico, eu vou te apresentar um milionário, né? É isso aí. E o que a gente vê, né, João? A gente conversou bastante essa semana aí, e a gente vem conversando com o lojista, e realmente o que falta é o desenvolvimento do time, é investir no time. Faz toda a diferença. O que a gente vê hoje, muitas vezes, o lojista, ele contrata um vendedor hoje e amanhã coloca a vender. Esse vendedor não conhece nem os processos, não conhece a cultura da loja e coloca a vender, está errado. Você tem que passar esse vendedor, ele tem que conhecer todos os processos da sua loja, conhecer qual a cultura da sua loja, conhecer o produto que ele está vendendo. Muitas vezes tem marca aí que representa 50%, 60% do seu negócio e a sua equipe de venda, de repente, não sabe nem aonde fica a fábrica. Né, João? Muitas vezes não sabe. E isso são informações que faz toda a diferença na argumentação quando você vai vender um produto, quando você conhece o produto. Faz toda a diferença. Né, tem que saber, né? Você vendedor, você gestor que tá vendo essa live, como que você tá como branding? Como marca? Como os teus clientes te veem? Como os clientes veem teu time? Né? Teu time dá a informação correta? Né? Então a gente vai em algumas lojas, cara, que o time não sabe nem qual que é o parcelamento da loja, como que funciona o parcelamento, parcela mínima, quantas vezes, né? E isso é desconfortável. Não é desconfortável quando você vai no restaurante e o cara cobra um valor que é acima daquele valor que tava o prato lá no cardápio? É desconfortável. Então, assim, a gente tem que ser profissional. Você tem que se autodesenvolver. Ô, João, e assim, ó, perguntar para os lojistas, com certeza muita gente vai lembrar ali, quantas vezes aconteceu com você de você entrar na loja para não comprar nada e você sair com o produto pelo atendimento, que realmente a vendedora te deu um banho de conhecimento ali, falou com propriedade, falou com autoridade do produto e você acabou comprando. Quantas vezes aconteceu? Aconteceu comigo, já falei aqui, falei até essa semana, né, João, que a minha filha casou e eu fui em 4 ou 5 lojas na cidade. A primeira loja que eu fui, a vendedora falou, eu tenho esses modelos de blazer aqui, de camisa. Falei, tchau, obrigado. E eu fui em 4 lojas, e na última loja que eu fui, o vendedor, ele foi um consultor de vendas. Ele já me colocou lá em cima no pedestal quando ele falou assim, você é o padrinho ou o pai da noiva? Eu sou o pai da noiva. Ele falou, não, o pai da noiva tem que chegar chegando, tem que estar apresentado. Então ali ele já me ganhou. E ali ele foi conversando. Para resumir, ele me vendeu todinho o look. Você foi comprar só o blazer? E hoje eu fui comprar o blazer, comprei camisa, comprei cinto, comprei calça. Por quê? Porque realmente ele estava preparado, ele conhecia o produto que ele estava vendendo. E a pergunta que eu faço para você, lojista, o seu vendedor conhece o produto que ele está vendendo? Nós temos um método no gestão de vendas, onde a gente ensina você capacitar a sua equipe, você desenvolver a sua equipe com um modo muito simples, um método Kombuka. Não vou falar aqui para não estragar a surpresa, né, João? Mas entre em contato com a gente. Entre em contato ali com as redes sociais, a gente está no Telegram, no Instagram, J Gestão de Marcas, que a gente vai estar ajudando vocês aí. Esse seria o segundo pilar, né? O terceiro pilar, né, é cultura de resultado. Atropelamos? Não. Cultura de resultados, né? Você
é gestor, a tua loja ela existe por um objetivo, né? Então, é dar resultado. Você sai todo dia da sua casa, você fica longe da sua família, nós passamos mais tempo no nosso trabalho do que em casa, a gente tem que trazer um resultado, né? E infelizmente, gente, infelizmente, né? Tem uma pesquisa, não lembro agora qual foi a empresa que fez, mas 95% dos gestores, em geral, das empresas, elas não têm planejamento anual. E você, gestor que está assistindo essa live, eu queria que você escrevesse aí para nós aí se você fez o teu planejamento anual final do ano passado, que é o teu planejamento de faturamento. Se você sabe quanto que você tem que faturar, né? Se você sabe como você faz, como você pode fazer essa métrica, né? Cultura de resultados. Para você ter uma cultura forte, um time forte, você tem que ter cultura de resultado. A cultura de resultado nada mais é que o seguinte: quando o colaborador ou funcionário entra na tua loja, ele tem que saber que ali ele está para dar resultado. Né? Nós somos humanos, vendemos para humanos, né? Mas estamos ali para dar resultado. E o que eu vejo nas empresas é muita flexibilidade, é muita exceção, é muito agrado. Né? E o segredo do sucesso Tem é. lojas que nem meta, né, E o João? segredo. Tem, Não tem. tem O lojas que nem segredo meta do tem. sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo. É. Então a Queria agradar. pior coisa que existe hoje que a gente vê nos varejos é a exceção. Né? Ah, pode ser, não, faz assim. Não, deixa assim. Não. Você tem que ter uma cultura forte. Cultura de planilha, processos, né? Cultura de autodesenvolvimento. O time tem que se desenvolver, o time tem que ser profissional, tem que entender daquilo que ele está falando. Né? Tem que respirar moda, tem que respirar venda. Né? E o time está ali para dar resultado. Inclusive, se você tem os dois primeiros pilares, o resultado, a cultura de resultado, ela acaba sendo consequência, né, André? É automático, né, João? Porque assim, é uma sequência. Se você tem uma cultura forte de planilha, onde você tem todo o controle, se você tem a cultura de autodesenvolvimento, que você está investindo no seu time de venda com conhecimento, a cultura de resultados vai ser uma sequência. Então, é o que a gente vê muito hoje e a gente presenciou nesses anos que a gente foi coletando informações aí dos nossos clientes. Muitas lojas nem meta tem. É aquilo que o João falou. Quanto você... Cadê o seu planejamento? Você está fazendo o seu planejamento anual? Se você vendeu janeiro do ano passado X, quanto você quer crescer em 2023? Quanto você quer crescer? Você já fez essa conta? Para o seu negócio crescer, você precisa ter um plano de ação, você precisa ter um planejamento. Senão você não chega a lugar nenhum. Você não pode vender em 2022 e querer vender a mesma coisa em 2023 que você vendeu em 2022. Então, você precisa ter uma cultura forte de resultados, você precisa trabalhar essa cultura de resultados. Com metas, nós temos um aplicativo que a gente ficou aí praticamente quase 3, 4 anos desenvolvendo, prático e objetivo, onde metrifica toda o ticket médio, a quantidade de peças vendidas, o valor vendido, onde você consegue ter em tempo real, diariamente, semanalmente, mensalmente, onde a gente lança todas as metas. A gente faz o seu plano de negócio, o seu plano de vendas, de metas do ano todo. E você consegue trabalhar as datas comemorativas, tudo isso a gente coloca para você. Porque assim, a cultura de resultado tem que ser forte, você tem que ter meta, você tem que cobrar meta, você gestor. Não adianta você dar meta para o teu vendedor e cobrar no último dia do mês. A meta você tem que cobrar diariamente, fazer um plano de ação que o resultado vem, né, Isso João? aí. Cultura forte, né? Então esses são os 3 principais pilares, tá, para uma cultura forte. Lembrando que se você não tiver uma cultura forte, você não consegue desenvolver nada, nada, nada dentro da tua loja, dentro do teu varejo. E principalmente a gente sabe que hoje a maior dificuldade é desenvolver o time de vendas, né? A maioria das lojas, os times de vendas ainda são amadores, né? A gente não tem time de venda profissional. Nós temos pessoas que estão vendedores, não que são vendedores, né? Mas se você não tiver esse primeiro pilar, que é o desenvolvimento desses três pontos, e gente, isso aí não fui eu que inventei, nem o André que inventou, tá? Isso aí é pesquisa de mercado. Se você pegar as histórias e for estudar as histórias das grandes empresas, né, da Toyota, da Johnson Johnson, das grandes farmacêuticas, das empresas de varejo gigantescas, você vai ver que elas têm esses 3 pilares, que são os pilares que sustentam ela, tá? Então, sem isso você não consegue passar para o segundo passo.
E o segundo passo, logicamente, é o time de vendas, né? É o batalhão de frente, né? É a equipe de batalha mesmo, de guerra, que você precisa desenvolver. Você tendo esses 3 pilares, você vai conseguir desenvolver teu time, né? E dentro do time de venda, né, André, do time de vendas, nós temos 3 pilares também que a gente trabalha, que são primordiais para você ser um vendedor profissional, para você ter um time profissional de venda, né, André? Você quer falar os 3 aí? É, que faz toda a diferença, né? Que é processos bem definidos, conhecer de pessoas e conhecer de produto. Processos bem definidos, você consegue, se você tem os processos bem definidos, a gente já falou ali, você consegue mapear as falhas, entendeu? Observar os pontos que necessitam atenção no seu time de venda, o que está certo, o que está errado. Por quê? Porque se você tem os processos bem definidos, ali fica fácil você achar onde está a falha, por que esse vendedor não está seguindo esse processo, por que esse vendedor não está fazendo isso, por que esse vendedor aqui não está cumprindo com as suas obrigações. Por isso que você precisa ter esses processos bem definidos. Esses processos bem definidos e você acordado com o seu time de vendas, tendo aquele acordo e cada um fazendo a sua parte, não tem por que dar errado, né, João? E esse negócio dos processos, né, da cultura de planejamento é muito engraçado, porque todos os clientes que nós tivemos essa semana, nós fizemos um planejamento anual de faturamento deles. E quando a gente faz o planejamento e senta, a gente já começa a ver algumas anomalias, né? E todos os clientes que nós sentamos e nós fizemos o planejamento, a gente viu muito, mas muito dinheiro na mesa no mês de maio, que é o mês das mães, né? Tinha alguns clientes, Que é um alguns segundo Natal, clientes né, João? ali faturaram mais no mês de abril do que no mês de maio. E por que isso aconteceu? Não que inclusive os 4 tiveram um mês de maio e um mês de abril excelentes. Mas quando você tem planejamento, quando você tem cultura de resultados, né? O teu maio, ele é igual ao teu dezembro. Então, assim, o que a gente constatou? Tiveram um mês muito bom de maio, mas deixou muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque falta estratégia. Você, gestor que está assistindo essa live, né? Você tem um calendário de estratégias? Como é que tá o teu Dia das Mães? Nós estamos gravando isso aqui no começo de abril já. Você já criou a tua campanha Dia das Mães? O que você vai fazer no Dia das Mães? Dia dos Namorados, né? Dia dos Pais. Como é que foi teu janeiro? Teu janeiro foi ruim, como todos os anos, que a gente escuta muito. Eu escuto há 20 anos assim. Ah, janeiro é ruim, janeiro é mês de promoção. Né? Você já tem aquela crença limitante. E os clientes que nós fizemos um trabalho diferenciado, porque janeiro a gente tem praia, carnaval e volta às aulas. Nós temos 3 datas que nós podemos explorar. E os clientes que nós exploramos essa data aí que a gente ajudou, eles tiveram 30% a mais de venda do que janeiro do ano anterior. Com uma virada de chave. Né, André? E esses processos bem definidos, né, João? A gente fala aqui, quando você vai fazer um planejamento, o processo que a gente fala é todos os processos dentro da loja. Parte de compra, que é fundamental, a parte de compra é você fazer a compra certa. Você conhecer, quando a gente fala você conhecer quais são as suas principais marcas dentro do seu negócio e você saber qual a representatividade de cada marca. Muitas vezes a pessoa compra, o representante passou lá, a coleção tá linda, comprou. Passou outro, comprou. E aquela marca que de repente tem a maior representatividade, quando você vai comprar, você já está com o teu orçamento baixo e você acaba comprando pouco. Então, assim, como que você vai fazer um planejamento, por exemplo, planejamento para o Dia das Mães, quando você for fazer, você já tem que começar lá nos seus processos, lá na compra. Bom, eu vou comprar aqui, vou fazer a minha compra. Você já tem que pensar no embarque que você vai receber ali para o Dia das Mães. Por quê? Para receber novidade. A mulher gosta de novidade. Mulher gosta de novidade. Não só a mulher, né? Então, assim, você Não precisa só a naquela mulher. semana... homem também, mas as mulheres acho que são mais exigentes nesse caso aí. Mas você precisa ter... Quando você tem esses processos, você consegue fazer uma compra muito mais assertiva. Porque você tem um planejamento. Bom, eu vou fazer a compra, eu estou olhando o meu calendário aqui que eu tenho o Dia das Mães, eu preciso me preparar para o Dia das Mães. Né, João? Então, assim, você gestor, tem muita coisa que você tem que pensar. Mas você só vai conseguir pensar quando você estiver na área estratégica da tua empresa, né? Porque nós temos a área estratégica, a área tática e a área operacional. A área estratégica é onde o gestor tem que estar pensando no negócio, criando campanha, fazendo relacionamento, network, cuidando da marca, da loja como branding, né? A área tática é onde tem que estar os gerentes, né? Onde tem que estar quem está comandando o teu time de vendas. E a área operacional é onde está o time de vendas que vai trazer o resultado. Aí você, gestor, a maioria fala assim, tá, mas eu não tenho gerente, eu tenho que fazer. Sim, mas se você tiver que fazer a parte tática, você não vai conseguir fazer a parte estratégica.
E isso a gente já vem sinalizando há muito tempo, né, André? E a gente tem como te ajudar, porque nós criamos um mecanismo, né, fantástico que vai te ajudar a gerenciar o teu time de vendas, mesmo que você não tenha um gerente. E vai fazer um gerenciamento profissional. E não é só gerenciamento, é gerenciamento, mentoria, estratégia e desenvolvimento do time. Porque nós temos a Academia JA, onde o teu time vai ter aulas todas as semanas, né? E vai se autodesenvolver todos os dias. É como a gente fala, nós respiramos venda 24 horas. Tudo que a gente faz é voltado para o mundo da moda, né? Então nós vamos fazer com que o teu time respire vendas 24 horas também. Vamos para o segundo pilar aí, André? Ou você quer falar alguma coisa? É, vamos. Não, só fazer para a gente finalizar esse pilar. O que a gente vê hoje é o gestor apagando incêndio. É como o João falou, muitas vezes o gestor que tem que ficar na parte de estratégia está lá no operacional, fazendo o que a vendedora tem que fazer. Não que a gente não tem exceção, às vezes chega um cliente que quer que seja atendido pelo gestor, Regra. mas isso não pode ser com frequência, não pode ser regra. O que a gente vê hoje, e é o que o João falou, o gestor hoje ele não tem tempo, ele não fica na parte estratégica, ele não tem tempo para pensar num plano de ação, para pensar numa data comemorativa, o que fazer. Por quê? Porque ele só está apagando incêndio. Então, você precisa pensar no seu negócio. Pô, peraí, eu quero crescer, mas você precisa mudar os seus processos, você precisa capacitar seu time. E nós temos um gestor hoje que, na palma da sua mão, como o João falou, que você consegue fazer todas essas... consegue medir o desempenho da sua equipe em tempo real, né, João? Que faz toda a diferença aí para você fazer um plano de Isso ação. aí. Segundo pilar, Vamos gente, lá para o próximo? conhecer de pessoas, né? Nós vendemos para pessoas, né? Nós nos relacionamos com pessoas e nós temos que entender de pessoas, né? Um médico, quando ele está estudando, ele estuda sobre biologia, né? E por que nós vendemos para pessoas e a gente não estuda biologia? Aí você fala assim, cara, mas você não vai tratar do corpo da pessoa, da parte biológica. Nós vamos sim, porque a venda tem tudo a ver com neurociência, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Neurociências, neurovendas e neuromarketing. É uma coisa que nós somos especialistas também. É uma coisa que a gente vem estudando aí há quase 5 anos, né? Porque o marketing, a venda, ela estuda o comportamento. A neurociência, ela estuda aquilo que desencadeia o teu comportamento. O porquê que você tem aquele comportamento. E a gente começa a entender como que o homem funciona, como que a mulher funciona, qual horário do dia é melhor para vender, qual que não é, como que você vai criar o rapport com o seu cliente, criar conexão. Rapport é conexão, né? Rapport é uma palavra francesa que, se eu não me engano, literalmente ela quer dizer relação, mas ela quer dizer conexão. Como que você vai criar conexão? Então você tem que conhecer de pessoas, nós vendemos para as pessoas, né? Agora, o que a gente vê nos varejos é que muitas vezes o vendedor ele não conhece nem o cliente recorrente. Quando chega um cliente novo, ele não sabe nem como agir. Muitas vezes ele perde a venda porque ele não sabe nem como ele age, né? E existe mecanismo, sim, dentro da neurociência que te ensinam a ver e medir o comportamento das pessoas, pelo que ela fala, pelo gesto, tom de voz, né? E tudo isso a gente ensina também na nossa parte de gestão. É importantíssimo. Se você não conhecer de pessoas, você não vai conseguir performar, né? A gente fala muito de inteligência emocional, né? Que, segundo as grandes organizações aí do trabalho, diz que vai ser, no futuro, nos próximos anos, aí, a maior ferramenta humana, né? Aí tem os hard skills e soft skills, né? Vai ser o top 1 aí dos soft skills, que é a inteligência emocional. Porque se você tem muita bagagem teórica, mas você não tem inteligência emocional, você não sabe lidar com o ser humano, não adianta nada. Né, André? Eu assisti, João, acho que você deve ter assistido também, um videozinho que acho que foi não sei se foi no podcast que eles apresentaram. Tinha um vendedor foi contratado lá e era um vendedor Aham. assim, tudo piazão, entendeu? Tudo na gíria, assim, falava alto. Aí chegou um cliente tímido, entrou na loja, bem quietinho assim, e esse vendedor falou assim, não, deixa que eu vou atender. Chegou lá, bom dia! Entendeu? E o cliente, bom dia. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem que conversar com esse cliente
de acordo com o que ele está expressando com você. Se ele falou um bom dia abaixo para você, fala um bom dia Chama-se abaixo para ele espelhamento. também. Você vai falar na Muitas mesma tonalidade. espelhamento, isso, na mesma tonalidade, é você conhecer o cliente. Então, assim, às vezes numa abordagem, você começa com um tom alto e conforme o tom o cliente vai conversando com você, você vai baixando, você vai criar uma conexão com ele. Você vai criar uma conexão com ele. Então, o que a gente vê hoje é muitos vendedores despreparados para atender o seu cliente, né, João? Então, assim, é você conhecer. Hoje, a gente sabe que nós somos 90% emoção e Eu acho 10% que razão, é isso, né, João? quase 99 emoção. Mas é mais ou menos isso aí. É mais ou Quase menos isso aí 99 mesmo. emoção. E você tem que usar isso a teu favor, porque assim, nós compramos hoje produto, quando você conta uma historinha, a gente compra muitas vezes o produto pela história, né, João? Você contar a história do produto, a gente é emoção. Muitas vezes você ganha o cliente pela emoção, falando do produto, convencendo o cliente que aquele produto é para ele, que ele merece aquele produto. Então quando você mexe com o emocional do cliente, fica muito mais fácil você fazer uma venda, você vender um produto Emoção, para ele. Então, você é, precisa conhecer emoção gera ação. Você quer fazer teu cliente a comprar? ação. Gere É isso aí. emoção nele, né? E aí, assim, ó, nós Emoção aprendemos de nele. duas formas. O ser humano só aprende de duas formas. A gente sempre fala isso. É por repetição e por grande impacto ou grande emoção. Quando você gera Grande emoção no impacto. teu cliente, é o que as grandes marcas fazem. Quando uma grande marca ou você gera emoção no teu cliente, aquilo vai ficar gravado e ele não vai esquecer nunca mais. E toda vez que esse gatilho for lançado, você vai fazer com que ele tenha uma ação. Então, emoção gera ação. Quando você conhece de pessoas, você sabe como criar emoção nela. E isso vai gerar ação, ele vai comprar. Informação gera reflexão. E reflexão faz com que teu cliente pare e pense e não compre. Né? E emoção, o Não, cliente não porque nunca fica esquece, né, João? gravado. Fica gravado. Deixa eu perguntar para você. O que que você, João, o que que você comeu, o que que você almoçou na quinta-feira passada? Eu almocei salada e frango grelhado. Mentira. Mentira, não lembro. Claro que eu não lembro que eu almocei quinta passada, cara. Você quer. Viu? Tá, mas aonde você estava quando teve o ataque lá às Torres Gêmeas lá? Cara, eu Em lembro. 10 Eu anos tava passando atrás. na frente de uma farmácia, farmácia Estrela de Cascavel, que é na esquina. Eu lembro até o seguinte, tinha um orelhão do meu lado que tava tocando. Olha só como que é as coisas. Cara, gente, é verdade isso aí. Não, 10 não, anos. faz 10 muito anos, né? Já mais. Foi faz, né? 2011, Mais. cara. Muito Não, mais. faz mais. E É. daí eu lembro que eu tava passando, tava todo mundo na farmácia na frente da TV e eu olhei, entrei e vi aquilo lá. É impacto, né? Emoção. Impacto grande de Me emoção. marcou. Eu lembro o restaurante onde eu estava. Eu estava em Toledo, num restaurante. Estava comendo macarrão com frango, com galeto. E, cara, como é que pode, né? Então, assim, a gente Então, nunca impacto. esquece, né? É o que a gente, o que a gente quer trazer para vocês. É você Isso aí. emocionar seu cliente. Quando você emociona seu cliente, o É. cliente nunca esquece de você. A gente sempre fala que assim, ó, para esse produto todo mundo replica, gente. Experiência ninguém replica. Se você conseguir fazer com que o teu Ninguém cliente tenha replica. uma experiência boa contigo, aquilo vai ficar marcado, né? E daí a gente fala muito, né, nas nossas aulas sobre três pilares, que é propósito, autoridade, né, e comunicação. São três coisas que todo vendedor de alta performance tem que ter, né? Ele tem que ter um propósito, uma ambição. Quando a gente fala ambição, não é no sentido pejorativo, é no sentido literal da palavra, que ambição não é pejorativo, né? Ele tem que ter autoridade. E ele tendo autoridade, ele vai ter comunicação. Né, André? Vamos pro próximo pilar? É isso aí. Bora. Conhecer de produtos. A gente já deu alguns insights ali, né, João? Mas é aquilo que a gente falou. E a pergunta que eu faço, você conhece o produto que você vende? Muitas vezes você Eu está conheço. trabalhando na loja ali Eu 1 ano, conheço. 2 Tá anos, 3 perguntando para anos. mim? É. Eu conheço. Né? Estou perguntando Ah, tá. para os lojistas ali. Mas assim, é você conhecer o produto que você está vendendo. É você conhecer, você entender o produto que você está vendendo. Quando você conhece o produto que você está vendendo, fica muito mais Agora fácil, deixa eu, né, agora João? deixa eu fazer uma pergunta para você, Eu, rapidinho, não vou esquecer. Qual que é o seu hobby? É.
Não Do Robin, não Robin. O eu teu tenho vários aí, teu mas eu hobby. gosto. Hobby, aquilo que você gosta de fazer. Eu gosto de dar gosto de dar Você é uns CAC, tiros. né? Tô sabendo. Eu também sou CAC. Gosto de dar O uns hobby tiros. do André é dar uns tiros, né? E quanto tempo por semana você pratica o teu hobby? Ou por mês? Ah, não, agora já faz um tempinho. Antes eu estava indo quase toda semana aí. Hoje, acho Uma que vez por uma vez mês. por mês aí. Qual que é a tua profissão? Eu sou Quanto vendedor. tempo do teu dia, do teu mês aí você se dedica para estudar a tua profissão? Olha, João, nos últimos anos aí, eu criei meus processos. Então, assim, eu acordo às 5, tenho, né, como regra, acordar às 5, estudar aí até às 6, ir para academia, e durante o dia aí, alguns horários ali, ler um artigo ou assistir algum vídeo aí para estar me Isso aí. desenvolvendo. Gente, a gente grava, nós temos uma reunião todo sábado, 6 horas da manhã, e a gente faz a reunião de 40 minutos, e depois nós gravamos 2 aulas, e a gente termina lá por 9 horas da manhã, todos os sábados. Né? Quando não dá para fazer no sábado, a gente faz no domingo. E para fazer isso, a gente tem que estudar a semana inteira. E eu queria deixar uma pergunta para vocês aí, né? Quanto tempo da tua semana, do teu mês, você dedica pro teu hobby? Para assistir uma série, para andar de moto, para andar de bicicleta, para fazer crossfit, enfim. Quanto tempo você dedica pro teu hobby? Quantas horas você gasta? Quanto tempo você gasta se dedicando à tua profissão? Aquilo que você se diz profissional, né? Então você nunca vai conhecer de produtos, você nunca vai ser um vendedor profissional enquanto você se dedicar mais àquilo que te traz prazer e menos para aquilo que te traz resultado. Né, André? É isso aí, João. Acho que a gente precisa, você precisa se dedicar um pouquinho mais na sua profissão. Se você quer ser um especialista em venda, se você quer ter se autodesenvolver dentro da sua profissão, você precisa buscar esse conhecimento. E você, como gestor, você trazer informação. A gente fala, quando você tem os processos, você tem reuniões no J Vendas, na sua gestão de vendas, a gente passa tudo isso para você. Fazer reunião na segunda, fazer reunião na quarta, usar o método Kombuka, a gente passa todo o material para que esse teu time realmente se desenvolva e seja um time aí um time de campeão, um time que vai performar e vai atingir todos os resultados aí Isso da aí. loja, né, João? Gente, eu tô vendo algumas perguntas aqui. Eu não tô conseguindo passar que eu tô no celular, meu celular tá travando aqui, tá? A Ana Paula, ela escreveu aqui, ó, estou fazendo um curso sobre inteligência emocional. Entender as pessoas e até a gente mesmo. Fantástico. Inclusive tem um livro, Inteligência Emocional. Vou ver se eu alcanço aqui. Que eu tô lendo. Comecei a ler agora. Ó, galera, compra esse livro aqui, ó. Fantástico. Tá? Show de bola. Ana Paula, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Gente, se a gente pular, manda no direct, depois vamos fazer um vídeo só respondendo as perguntas. É que de Instagram a gente ainda. O Ricardo, Ricardo lá de Pinhão, nosso cliente lá. Sem estoque, sem venda. Isso aí, isso aí. Você sabe que você tem uma métrica, né, de giro saudável de produto, né, que é em torno de 90 dias de estoque. Então você tem que girar em média 30% do teu estoque, tá? E muitas vezes o cara ele quer faturar 200 mil no mês, só que ele tem 200 mil de estoque, não vai faturar. Isso é importante também. Só pra, Quando você tem os processos as bem meninas da definidos, né, João? trilhagem lá, né? A Lu, ó, colocaram aqui verdade. A gente teve lá semana, Não, pessoal, lá um fizemos abração para treinamento com elas aí. elas lá. J Gestão de Venda, elas vão arrebentar lá. O time lá tá, né? Gente, tem mais pergunta aqui, eu não tô conseguindo Bombando. subir, né? Me perdoa aí. Quiser mandar aqui, eu vou olhando aqui. Ou manda para nós Deixa eu ver lá. se consigo Gente, entra nas puxar redes aqui, João. sociais da gente aí, manda pergunta, tá? Se você quiser conhecer, fala assim que quer conhecer o projeto e a gente entra em contato com vocês, né? A Adri vai entrar em contato com vocês aí a partir de semana que vem aí para agendar. Fala aí, André. Esse projeto, né, João? A gente trabalha muito esses pilares muito forte dentro da sua loja, dentro do seu negócio, porque hoje a gente chama de dores, e são realmente as dores dos lojistas, dos gestores, em estar formando um time forte.
A gente ouve muito que o lojista não consigo contratar, não consigo arrumar vendedora. Mas o que você está fazendo de diferente para você segurar essa vendedora? Você precisa investir nesse teu time de venda, você precisa desenvolver, capacitar, você precisa criar um ambiente ali onde elas vão se sentir valorizadas. E quando você investe no conhecimento, tem muito lojista que não investe, fala, vou investir no conhecimento e amanhã essa vendedora vai para outro lugar. Viu? Vai acontecer, isso faz parte do jogo, né, João? Mas se você for pensar assim, você nunca vai fazer nada e você nunca vai ter um time forte. Nós temos lojas hoje que a gente conhece e atende, tem vendedoras lá de 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque tem uma cultura forte, porque tem os processos, porque valoriza o time de venda. Ana Paula, o nome do livro é Inteligência Emocional mesmo, tá? Me dá um oi no direct ali que depois eu mando pra você. Gente, ó, isso aqui, ó, você que é vendedor, você que é gestor. Terminei de ler semana passada. E eu tô lendo outro agora que não tá aqui, que é a moda... O meu tá acabando, a moda falta umas imita páginas ainda. Isso aqui, gente, nós já fizemos curso, eu e o André, fizemos um curso gigantesco sobre spin selling. E isso aqui também, a gente tem um módulo lá que a gente desenvolve isso aqui, tá? Que é um método fantástico, tá? Situação, problema, implicação e necessidade, para você fazer vendas grandes. Fantástico. Esse livro aqui é top também, pode comprar. Vendas grandes e vendas também. Pequenas, né, João? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, só para já que nós estamos... Ó, isso aqui é demais também, ó. Isso aqui para processo, hábitos atômicos. Galera, top demais. Mas assim, ó, gestor, você que está assistindo a live, primeiro livro que você tem que comprar, Inteligência Emocional, tá? E... Caramba, eu tenho outro ali que só que tá lá na sala, que eu tô lendo, que é... agora me fugiu, cara. Semana aí foi punk. Eu tô esquecendo umas coisas. Tô ficando igual. Tô andando muito. Eu tô andando... Não é o rápido e devagar, não é, né? Esse aqui. Não, eu tô andando muito com você, André. Tô ficando esquecido. Caramba. Acontece. Essa semana foi puxada. Então, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, olha aí, João. Que daí. Estamos chegando no final aqui. Não, tá tranquilo. Depois a gente dá uma passada. Mas assim, de repente você quer mandar um direct para nós ali, de repente uma pergunta, alguma dúvida. Se quer conhecer o nosso projeto, né, João? Conhecer o nosso projeto. Se você quer ter um time, você quer ter um time de venda profissional, time que vai performar quando o negócio não tá indo bem, quando o negócio tá indo bem, time profissional de vendas, tá? Entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar, né? Que é como a gente falou, a gente respira a venda 24 horas. Né, André? Lembrando, todas as dores aí dos nossos clientes que a gente vem coletando durante todo esse tempo, né, João? Que a gente chegou a uma conclusão que são as mesmas. É a equipe de venda, não tem planejamento, não tem processo, não tem uma cultura forte. E aí, assim, ó, mas isso pode mudar. Dá para fazer virar a chave. Assim, ó, o que acontece? O teu liderado, ele nunca vai ser top se você, gestor, não der as ferramentas para ele. Né? É a mesma coisa de você ir numa aula, né? Eu fiz jiu-jitsu uma época, né? Eu gosto mais do Muay Thai. Fiz jiu-jitsu uma época, é muito legal o jiu-jitsu. Só que a primeira aula é horrível, cara, porque você aprende a rolar na aula. É só rolar. Aí a mesma coisa do cara, você vai lá, o professor, rola aí. Aí você começa a rolar tudo errado. Aí o cara fala assim pra você, viu, você tá fazendo tudo errado. Eu falei, mas lógico que eu tô fazendo tudo errado. Você não me ensinou ainda? Como é que eu vou fazer certo? Você é meu líder, você é meu professor. Então assim, gestor, para você mudar o teu time, é aquilo que a gente falou lá na cultura de planilha, né? Cultura de autodesenvolvimento, cultura de resultado. Você tem que se autodesenvolver primeiro, você tem que ser exemplo. Tanto é que no nosso processo, na nossa gestão, o gestor ele participa do método Kumbuka. E se o gestor tirar lá, for sorteado, e ele não souber falar sobre a aula, a reunião é cancelada e ele leva uma advertência. Se ele for o dono, ele leva uma advertência dele mesmo. Né, André? Não, tem que ser, né, João? O que a gente vê hoje é muitos gestores ali, sabe cobrar, mas não sabe ensinar. Não sabe dar as ferramentas para o seu liderado, para o seu vendedor ali. Porque assim, aquilo que a gente falou, contratou uma vendedora, ensina. Tem que ter o processo, passa por todos os processos da sua loja. Ela tem que ser absorvida dentro da cultura da tua loja. Né? Tem que ser feito ramp-up com ela, que nada mais é que desenvolver ela
até que ela esteja performando 100% do potencial dela, da meta dela. Preparada, né? Geralmente o que o pessoal tem costume de fazer é colocar a vendedora, fica junto com a outra vendedora ali para você aprender e não passe por todos os processos. Coloca ela ficar um dia no estoque, conhecer o produto o produto que ela vai vender, coloca ela no estoque, coloca ela ali do lado do caixa para ela entender como é que é o processo, como é que é o atendimento do caixa. Coloca ela conhecer a loja, coloca ela, de repente, um dia com uma vendedora só acompanhando com a melhor vendedora. Então, é criar esses processos e realmente desenvolver essa vendedora. Porque muitas vezes ela entra na loja, trabalha 15 dias e sai. Às vezes era uma baita de uma vendedora, de repente você, lapidando ela, ia se tornar uma grande vendedora. Mas não foi treinada, acabou tendo frustração e acaba saindo, né, João? E aí você perde, de repente, Porque, gestor, uma ótima profissional. O que acontece? Tá? Funciona assim, ó. Nós temos três lugares onde o ser humano se desenvolve. O primeiro lugar é a casa, né? São com os pais. O segundo é a escola. E o terceiro é onde ele trabalha, né? É a empresa que ele vai trabalhar. A casa falhou, né? Nós estamos numa geração em que a maioria falhou. A escola falhou, né? Sobrou para quem? Sobrou para o gestor. Ou você desenvolve, Inverteu, desenvolve, né? o teu funcionário, né? Ou você vai ficar, você não vai ter um funcionário que vai performar. Aí você pensa assim, mas e se eu desenvolver meu funcionário e ele for embora? Aí eu te respondo, e se você não desenvolver e ele ficar? É pior, entendeu? Então, assim, não tem saída, você tem caro, que investir no teu time. Não tem jeito, você tem que investir no teu time. É a única forma. Agora, para você investir no teu time, você tem que ter bagagem para investir no teu time. E lá, quando você vai contratar um funcionário novo, quem já está operando conosco, sabe, que é muito legal, por quê? Porque a gente tem uma sequência de aulas de integração, de mudança de cultura, que quando você contrata essa pessoa, ela começa a ver a aula desde a primeira aula, né, André? Tem algumas aulas que são só para os gestores, para os gerentes e para os gestores, para os donos. Mas ele começa, então assim, muita coisa da cultura de como funciona, do treinamento de vendas, você não vai precisar fazer, porque vai estar tudo gravado. O teu colaborador que está entrando, ele sabe que uma das culturas do teu varejo é a cultura de autodesenvolvimento. Então ele sabe que ele vai ter que assistir às aulas. Então, 70% aí do desenvolvimento dele já está lá gravado. É só ele fazer. Desculpa. Perdão. Acompanhamento e depois e depois a cobrança, né, João? Porque não adianta Feedback, você também dar ferramenta para o teu funcionário, para o teu vendedor, e você não receber o feedback, se realmente está funcionando. Não adianta só você cobrar. Você tem que entender também. E um feedback, você tendo um feedback, você consegue fazer um plano de ação, você consegue tomar algumas atitudes para que o negócio funcione. O nosso gestão, ele faz todos os passos, desde quando esse vendedor foi contratado, a gente tem um treinamento onde vai estar assistindo às aulas, para ser inserido na cultura da empresa. Isso faz toda a diferença. E a função do gestor depois é receber o feedback, é fazer reuniões, usar o método Kumbuka, onde é sorteado uma vendedora ali, um funcionário, e esse funcionário vai ter que estudar, vai ter que falar sobre o assunto. Ali é um momento para você fazer com que o seu time conheça realmente de produto. Você pode pegar as marcas com maior representatividade e passar para o seu time estudar. Faz toda a diferença. Vai chegar um momento que tua equipe está super, super desenvolvida, conhecendo de produto, conhecendo de pessoas, que vai fazer toda a diferença no resultado. Isso aí, o time vai voar. Né? O time vai voar. Tem mais uma coisa para colocar aí, André? Estamos chegando no final, pontualmente. Uma das coisas dos processos bem definidos é você ser pontual, né? Nas reuniões, com o teu time, e horário para terminar. Horário para começar e horário para terminar. Ô, João, eu queria só deixar aqui, pessoal que nos acompanhou aí, agradecer. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos fazer uma live por mês. Né? Aí, na próxima, nós vamos trazer um assunto diferente, isso aí. Né, André? Com certeza. E deixar assim, o contato para quem ficou interessado aí. De repente você que está com problema aí com equipe de vendas, de repente você que precisa dar aí uma virada de chave na sua equipe, no seu negócio, entre em contato com a gente. O que a gente traz para vocês aqui realmente é a prática do nosso dia a dia, a nossa teoria. São 4 anos que a gente coletou informações e a gente formatou isso aí, trouxe para vocês um material riquíssimo, onde é muito simples, mas muito objetivo, onde que realmente
o resultado acontece e o seu negócio ele alavanca de uma forma assim surpreendente. Nós já temos alguns cases de sucesso, onde o pessoal está colocando em prática, onde o pessoal colocou uma cultura, colocou não, já tinha uma cultura, mas foi moldada, é uma cultura forte, tem processos, está investindo na equipe, tá? Está investindo na equipe com o desenvolvimento, e essa equipe está performando e o resultado vem. Então, gente, muito obrigado aí. João, suas considerações. Gente, então assim, gestor, 3 pilares, tá? Cultura de planilha, cultura de autodesenvolvimento e cultura de resultados. Você precisa ter isso, tá? E o teu time, ele tem que ter processos bem definidos, ele tem que conhecer de produto e ele tem que conhecer de pessoas. Esses 3 pilares, esses 6 pilares, você precisa para você performar com o teu time, tá? Se quiser conhecer o JA Gestão de Vendas, nós temos a Academia JA também, que é um outro projeto. Entre em contato com a gente aí nas redes sociais, no nosso WhatsApp. Nós estamos em todas as redes sociais que você pensar, sempre com JA, né, Gestão de Marcas. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí com um gestor, com um amigo, né? E mais informações, entre em contato com a gente aí, a gente vai conversando, né? E daqui um mês a gente volta aí com mais uma live, mais um tema aí bem bacana para vocês. Beleza? Beleza, André? Valeu, João. Gente, boa noite, pessoal. boa noite, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu!